carne e o pecado. Eu preciso falar sobre isso porque isso tem que ficar muito claro dentro de nós. Precisamos entender o que é a carne. Tem muito crente que acha que a carne é o seu corpo físico. Não é. A carne que a Bíblia está dizendo é outra coisa. Eu vou te explicar o que é essa carne. Lá em Gálatas capítulo 5 mesmo, o Senhor faz a separação entre as obras da carne e a do Espírito. Você vai ver Paulo falando em vários locais a diferença entre andar no Espírito e viver na carne. Não sei se você sabe, mas existem 3 inimigos. 3 inimigos. Fala comigo, 3 inimigos. São eles: o diabo, a carne e o mundo. São 3 inimigos que cada um de nós temos aqui. E cada um desses inimigos se opõe contra uma pessoa da Trindade. Qual Trindade, pastor? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então a Bíblia mostra isso claramente. Você sempre vai perceber, quando a Bíblia fala de andar no Espírito, você vai perceber ela sempre pondo algo que se opõe, que é o inimigo, a carne. Porque a carne, ela limita contra o Espírito. Ela é contra, ela vai por outro caminho. Toda vez que a Bíblia aponta sobre a obra de Cristo, você vai ver algo se opõe a essa obra. O que se opõe à obra de Cristo? O diabo. Quando Jesus estava no deserto, ele foi ser tentado por quem? Pelo diabo. Quando Jesus estava indo na cruz, estava lá no monte, né, orando até suar a gota de sangue, quem que apareceu lá para tentar ainda seduzir? O diabo. Quando Jesus foi para a cruz, quem apareceu lá também para contar vantagem? O diabo. Porque o diabo, ele sempre vai contra a obra de Cristo. Quando o Senhor fala que a igreja, ela vai resistir, ela vai quebrar, ela vai arrebentar com a porta da onde, irmão? Do inferno. Porque o diabo é quem controla. A obra de Cristo sempre vai contra as coisas do diabo. Esse é o segundo inimigo. Mas também tem um terceiro. Qual é o terceiro inimigo? O mundo. E você vai ver na palavra de Deus que o mundo sempre vai contra a Deus Pai. João mesmo fala: se você ama o Senhor, se o amor do Senhor está em você, você vai vencer o quê? O mundo. Porque o mundo é o que se opõe a Deus. Então, existem 3 inimigos. Cada um desses 3 inimigos se opõe a uma pessoa da Trindade. E são inimigos de quem? Nossos. São inimigos nossos. A carne é um dos inimigos seu, que a todo tempo tenta fazer o quê? Te levar a viver no natural, no raso, tirar você das coisas do Espírito. É a carne que vai contra, é a carne que te leva, é a carne que te seduz. Tudo, preste atenção, tudo que é espiritual, você vai perceber que a carne entra em cena para gerar desânimo, gerar frieza, gerar indiferença, gerar falta de vontade, gerar falta de querer, sono. Nós estamos aqui pregando, você vai receber um alimento espiritual, e esse alimento vai fazer o quê? Alimentar o quê? O seu espírito. Mas a carne tenta te tirar da pregação. A primeira coisa que gera imundo, sono. É um sono que eu nunca vi, é só ouvir a palavra de Deus. Não é assim? Quer dormir bem, pastor? O que você faz? Coloca uma pregação. Teve uma irmã que falou isso um dia. Você sabe, né, pastor? Eu mesmo gosto de pregar, eu amo fazer isso. E é bom quando você prega e os irmãos recebem, né? Ficam cheios de Deus, amém ou não? Eu gosto de ver os irmãos cheios de Deus, cheios da palavra. E um dia a irmã chegou e falou: pastor, sua pregação é tão boa, gosto tanto. Ela: sério, irmã, que coisa boa. É só eu colocar que eu pego no sono e eu durmo bem. Falei: graças a Deus, ainda bem que tem te abençoado a dormir bem. Aleluia. Está vendo a palavra de Deus? Mas é só começar a pregar que dá um sono desvairado. Pois cutuca seu irmão e fala para ele: você vai ficar acordado, você tem que ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar algo, filho, é só quando a palavra de Deus entra dentro do seu coração que você é transformado. Você sabia que ninguém é transformado porque estudou muito? Tem gente que acha que vai mudar de vida. Quando? Quando fazer a faculdade. Você vai terminar a faculdade, você vai descobrir uma coisa: não muda. Tem gente que acha que vai mudar de vida. Quando? Quando tiver uma profissão. Eu gosto de assistir um programa chamado Masterchef. Alguém conhece? Eu gosto de assistir.
Mas um dia eu estava vendo uma pessoa que estava lá, que já tinha passado por 3, 4 profissões, sem exagero. E aí ela estava dizendo para os jurados: agora eu encontrei aquilo que vai mudar a minha vida. Aí eu pensei, ela já passou por 4 profissões e até hoje não entendeu que nenhuma vai mudar a vida dela? Porque eu te garanto que na primeira, quando ela se formou, ela falou: isso mudou a minha vida. Aí não mudou, ela foi para a segunda. Aí quando terminou a segunda, o que ela falou? Isso mudou a minha vida. Aí foi para a terceira, até chegar agora no Masterchef. Porque até hoje ela pensa que o que muda a vida dela é a quantidade de profissões que ela tem. Mas não muda. Só tem uma coisa que muda a sua vida, sabe o que é? Palavra de Deus. Na hora que a palavra de Deus entra, irmão, tudo se transforma. Pergunta para o seu irmão: você quer ser mudado? Ouça a palavra. Por isso fica atento, se você ouvir, as coisas mudarão na sua vida, amém ou não? Hoje o Espírito de Deus quer alimentar você. Hoje nós vamos sair daqui alimentados, glória a Deus. E eu vou falar algo tão básico, você vai até assustar, mas eu vou falar de uma maneira diferente, que talvez você nunca ouviu. Vamos lá. O título da mensagem de hoje é: começou, Vitória? Menina inteligente, cheia do Espírito. O título da mensagem de hoje é: Anderson, eu preciso de você, porque daqui a pouco, meu irmão, nós vamos abrir mais de 20 versículos de uma só vez. Isso, fica bem rápido aí. O título da mensagem de hoje é: o que é a força do pecado? Você precisa saber o que alimenta o pecado, o que dá força para o pecado. O pecado, ele só se fortalece na sua vida quando você dá força para ele. Mas o que dá força? O que alimenta o pecado? Bem, a palavra de Deus fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Lá está falando sobre isso. Não há libertação, irmãos, do poder do pecado, a menos que eu e você possamos experimentar da libertação da lei. Sem ser libertos da lei, ninguém também vai poder ser liberto do pecado. E se você quer alcançar a libertação da sua vida, você precisa entender que a lei, a mensagem da lei tem que cair, tem que ser quebrada na sua vida. Mas alguém pode até dizer e perguntar: pastor, mas eu não fui livre do poder do pecado? Não fui livre? O Senhor já não me libertou do poder do pecado? Sim, essa é uma boa pergunta. Por isso que você tem que saber qual é a força do poder do pecado. Qual é? Lá em Gálatas está dizendo. Vamos ler bem forte juntos? Não, vamos ler. Isso, Vamos lá, vamos ler juntos. Vamos ler para você conseguir captar, receber. Oi? Está errado? 1 Coríntios 15, 56, é isso mesmo. Eu falei Gálatas? Só para ver se você está prestando atenção. Só tem um irmão prestando atenção aqui que me corrigiu. Você não está aqui, irmãos? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Agora vamos ler de novo, mais uma vez. 1, 2, 3 e... O aguilhão da morte e a força do pecado é a lei. Então, o que é a força do pecado? Está lá. O que a palavra de Deus está dizendo? A força do pecado é o que mesmo, irmãos? A lei. Alguém está aqui perguntando: pastor, mas que história é essa de lei? Que lei é essa? Aonde está esse negócio de lei? Vamos lá, vou te explicar. Ouça-me bem, que agora eu vou te contar uma grande história, mas é uma história muito real. Mas ouça-me bem. O Senhor Jesus, ele criou Adão e Eva. Foram os primeiros homens que Deus criou. E Deus os criou com um propósito. O propósito era servir a Deus. O propósito era adorar a Deus. Era ter relacionamento, intimidade com Deus. Mas Adão e Eva foram por um caminho contrário àquilo que Deus tinha estabelecido, ao propósito de Deus.
Deus tinha um propósito. Qual é o propósito que Deus tinha para eles? Comerem da árvore da vida, que hoje simboliza Cristo. Comer, se alimentar das coisas do céu, do Espírito. Mas eles foram comer de uma outra árvore, que era a árvore da carne, que era a árvore do conhecimento, que era a árvore que trazia para eles algo ruim, mas bom ao mesmo tempo. Era a árvore do natural, era a árvore das coisas desse mundo, dessa terra. Eles foram comer dessa árvore, e quando comeram dessa árvore, pecaram. E não só pecaram, mas colocaram todos os homens em pecado. Todo homem que nasceu após Adão e Eva já nascia com a semente da carne, já nasciam com a semente do pecado. Colocou o mundo inteiro em perdição, só porque comeu errado. Veja, tanto que comer é sério. Toda vez que você come errado, você está causando graves consequências para a sua vida. Por isso você tem que aprender a comer certo. Adão comeu errado e as consequências vieram. O pecado entrou. Todo homem já nascia pecador. Todo homem já nascia com a semente do pecado. Mas o homem não sabia que isso era o que atrapalhava ele até Deus. Veja, para você chegar a Deus, você só tem duas opções. Só há duas maneiras de termos acesso a Deus. E Deus revelou isso para Adão. Qual foi a primeira maneira que Deus revela para Adão? Quando Adão peca, Deus fala: Adão, agora pecou, o pecado entrou, tem que ter morte. Lá em Romanos fala que o salário do pecado é, acho que é Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? A morte. E eu vou te falar, esse salário nunca atrasa, chega na hora. E se você quiser receber com antecedência, recebe também. Pedir adiantamento. É o salário. Aí Deus mostra para Adão: Adão, agora é o seguinte, pecou, o pecado entrou, tem algo que é grave. Adão talvez não sabia a gravidade, mas Deus mostrou. E Deus pega, vai lá e mata quem? Um animal. Deus não matou Adão, matou um animal, porque Deus está mostrando: olha, por pecado você pagou, alguém vai ter que morrer. Só que eu não vou matar você, por quê? Não, tem um propósito. Eu te criei com um propósito. E o meu propósito, Deus dizendo, o meu propósito nunca falha. Então eu não vou matar você, mas alguém tem que morrer. Eu vou matar um substituto. E Deus então vai e mata um animal. Aquilo ali já é uma profecia que Jesus viria. Já era uma profecia que o Cordeiro de Deus tinha que morrer. Já era a profecia do plano de Deus de redenção do homem. E Deus então mata o animal. O sangue é derramado. Mas esse animal é provisório, é temporário, tem data de validade. Então havia uma matança de animais para cobrir pecado dos homens, porque tinha que alguma coisa tinha que morrer para pagar pelo pecado. Então Deus estava mostrando o caminho. Qual é o caminho que você chega até mim, Adão? Através do sangue. Aí Jesus vem, morre, o sangue dele é derramado para pagar todos os pecados, e assim nós temos liberdade, acesso a Deus de maneira eterna, porque o sangue foi derramado, e o sangue de Jesus é um sangue precioso. Por isso que o pagamento foi perfeito. Aí então Deus mostra, tem uma maneira de chegar até mim. Qual? Pelo sangue. Mas os homens não estavam entendendo. Deus então tem que mandar outra coisa para conseguir trazer clareza, para que todo mundo pudesse ver que havia pecado. O que Deus então manda? A lei. Através de quem? Moisés. Escrita aonde? Tábuas de pedra. Moisés sobe ao monte e lá o Senhor revela para ele. Só que Deus deu 613 mandamentos, era muita coisa. Depois Moisés volta e Deus não reduz os mandamentos, mas sintetiza, simplifica e coloca em 10. São 613, mas a partir dos 10. Os 10 revelam os 613, 613 revelam os 10, mas agora é 10. 10 já é suficiente para todo mundo ver que não consegue cumprir, que é pecador, que tem pecado e que precisa de salvação. 10. Porque o homem não sabia que tinha pecado. Você sabe por que tem gente que não busca a Deus? Porque ele se acha forte demais. Ele se acha bom demais. Ou ele se acha merecedor. Se ele não se acha merecedor, ele está procurando algum método para merecer. Porque esse é outro método de se chegar até Deus. Por isso que a lei também veio, para mostrar para o homem que ele, além de ter pecado, ele também não merece. Por que não merece? Porque não dá conta de cumprir o padrão.
Qual é a outra maneira então de chegar diante de Deus? Um é pelo sangue, e a outra? A outra maneira é pelo merecimento. Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, há duas maneiras de você chegar a Deus. Um é pelo sangue, a outra é pelo mérito. Como assim, pastor? Cumpre os mandamentos, seja perfeito, e você vai ter um mérito de receber de Deus. Só que a lei veio para mostrar que o homem não conseguia, que o homem não tinha o padrão exigido por Deus. Foi para mostrar que o homem não conseguia atingir esse nível. Uma vez que você não consegue atingir o nível, do que você precisa então? Do segundo método. Qual é o segundo método? Sangue, salvação. Vamos lá. Alguém que está no mar, lá de João Pessoa, Cabo Branco. Quem já foi lá em Cabo Branco? Alguém está lá no meio do mar, Cabo Branco, se afogando, com um tubarão atrás. Ele está precisando de quê? Está precisando de ser salvo, sim ou não? Alguém que está precisando de ser salvo, você vai jogar para ele um livro ensinando como fugir do tubarão. Aí você joga o livro e fala, lê aí e aprende 10 maneiras de nadar e fugir do tubarão. Ele vai aprender, irmãos? Por que não? Porque não está precisando de aprender, está precisando de receber. Receber o quê? Salvação. Foi por isso que Deus deu a lei. Deus deu a lei para mostrar para você. Você não precisa aprender a nadar. Você não vai conseguir ter mérito. Você vai precisar de quê? É de receber o que o Salvador já fez por você. Você tem que receber salvação. Só que você tem que saber que precisa. Porque tem gente que acha que não precisa. Por que você acha que você convida pessoas para vir um culto e ele não vem? Te dá um monte de desculpas. Eu vou te ser honesto. Sabe por que não vem te dar desculpas? Porque ele acha que não precisa. No final de tudo é isso. Ele pensa que não precisa de Deus. Vai até o fundo, sai perguntando, cavuca lá para você ver. No final vai chegar nesse requisito. Porque é assim, quem não busca Deus é porque acha que não precisa. Por que você acha que tem um monte de gente no mundo aí pulando carnaval? Eu fiquei com vergonha de alguns, porque teve alguém que falou, vamos levar a ceia para os crentes que estão lá no carnaval. Minha primeira pergunta é, o que ele está fazendo lá? Alguém cheio do Espírito ainda consegue fazer esse tipo de coisa? Está vendo? A carne está controlando aquilo que seria o Espírito que deveria controlar. Quando você é cheio do Espírito, você não quer saber de outra coisa. Sabe o que você quer saber? É só do céu. Quem é cheio do Espírito só quer saber das coisas do céu. Ele está interessado em Deus. Porque ele está se enchendo de quê, irmãos? De Deus. Por isso, quando eu estou aqui no louvor, eu falo, irmãos, abra a boca, canta, louva. Porque quando você faz isso, o que vai acontecer? Você vai encher do Espírito. A palavra de Deus lá em Efésios 5,18 fala que ninguém é cheio do Espírito calado. Todo mundo quer ser cheio do Espírito, ele tem que ser cheio do Espírito fazendo o quê? Falando, tem que abrir a boca mesmo. É assim que nós somos cheios. Se alguém fala, pastor, mas Deus me ouve. Ok, eu sei que Deus te ouve, aleluia. Mas você se comunica com alguém por telepatia? Tem alguém que tem esse poder aqui? Hã? Sim? Não? Então, nossa comunicação é como? Verbal, por isso você tem que falar. É ou não é? É. Por isso que é importante você cantar. Quando você canta, fala, você vai receber de Deus. E você vai se enchendo do Espírito, amém? Glória a Deus. Então, Deus manda a lei. Para quê? Para simbolizar para o homem. Mas, algumas pessoas, quantos minutos eu tenho? Que tem alguém marcando para mim? Glória a Deus. Tem água aqui? Obrigado. Então, irmãos, a gente precisa lembrar que a lei foi esses mandamentos que Deus deu. E a lei também, como diz a Bíblia, é uma demanda, é uma exigência de Deus. Mas o Senhor, no Novo Testamento, que é a nova aliança, não sei se você sabe, preste atenção aqui, vou detalhar para você. A palavra de Deus é dividida em 2 momentos, ou em 2 alianças. Deus fez uma aliança com o homem, chamada de velha aliança, pautada pela lei,
Mas após Cristo, Deus fez uma nova aliança com o homem, chamada de nova aliança. É por isso que a palavra de Deus ela é dividida em 2 testamentos, sabia? É dividida no Velho Testamento e no quê? Novo Testamento. Mas você pode traduzir melhor para você entender. É dividida entre a velha aliança que Deus fez com o homem e a nova aliança que hoje nós vivemos com Deus, amém? Então hoje nós estamos em qual tempo da aliança? Qual tempo nós estamos hoje? Nova aliança. O que pautava a velha aliança era o que, irmãos? A lei. E o que pauta a nova aliança é o Espírito Santo. Então no Velho Testamento era a lei de Moisés. No Novo Testamento é a lei do Espírito. Aonde? Dentro de nós. E tem muita gente que pensa, Tony, eu não mato, pastor. Aí você pergunta para ele, por que você não mata? Ele diz para você o quê? Porque está escrito, não matarás. Aleluia! É por isso que você não mata? Você está vivendo na onde? Na velha aliança. Se você não mata porque tem um mandamento dizendo não matarás, você está errado, irmão. Você está na velha aliança, você está na lei. Alguém fala, pastor, mas não é Bíblia? É Bíblia, mas não é aonde nós estamos hoje. Hoje nós estamos aonde? Em Cristo. Eu estava dizendo hoje para um irmão mais cedo. Foi para ele, o grande erro é que você até hoje não entendeu que você está em Cristo. Porque uma vez que você está em Cristo, você já é agora uma nova criatura. Todas as coisas já passaram, tudo agora se fez novo. E em Cristo nada pode te atingir. Por que nada pode me atingir, pastor? Porque você está em Cristo. Quem atinge Cristo? Quem tem o poder de tocar em Cristo? Quem pode matar Cristo? Você sabia que ninguém matou Cristo? Ele teve que entrar na morte. Você não sabia disso? Lá na cruz, ninguém matou ele. Ele teve que entrar, porque a morte não tem poder sobre ele. Ele é Deus. Quando nós estamos em Cristo, estamos também em quem? Em Deus. Quem pode tocar em Deus? É por isso que a palavra de Deus lá em Romanos 8 fala que o quê? Que você está onde? Guardado pelas mãos do Senhor. Você é o quê? A menina dos olhos de Deus. E ninguém pode tocar em você. Por que não? Porque ninguém pode tocar em Deus. Nós estamos em Cristo, amém ou não, irmão? Aleluia! Em Cristo. Por isso, nós hoje participamos do quê? Da nova aliança. E na nova aliança não tem um mandamento, não matarás. Por que eu não mato, pastor? Porque tem um mandamento? Não, você sabe por que nós não matamos? Não é porque tem um mandamento. É porque o amor de Deus já encheu o seu coração. Você não mata mais, não é porque é proibido. Você não mata é porque você não quer. O que você quer fazer hoje é, sabe o quê? Amar. Só crente ama os inimigos. Crente cheio do Espírito. Porque tem muito crente que não é cheio do Espírito que não ama inimigo. Ele faz o contrário, ele faz inimigos. Por que ele faz inimigos? Porque ele está na carne. Ele está ainda na velha aliança, na lei. Ele ainda está pelo mandamento, não matarás. Aí ele fala, eu só não mato porque eu sou crente. Que coisa, hein? Se dá um revólver para ele, ele mata, irmão. Toma cuidado. Você não mata não é porque você é crente. Você não mata porque você é um filho de Deus. E o amor do Pai já encheu o seu coração. Você não consegue mais odiar. Você sabia que o ódio não é uma coisa mais para crente? Porque no seu coração não entra mais isso. Por que não entra? Porque o seu coração agora é cheio de amor. Onde tem amor não tem mais ódio. Que amor? O amor do Pai. Eu vou te falar, o amor do Pai é o amor ágape. Eita, amor ágape, meu irmão. É um negócio profundo. O que é um negócio profundo? É tudo crer, tudo suporta, tudo espera. Nunca acaba. Alguém pode dizer aleluia? Então, não matamos, não é porque tem uma lei. Alguém pode falar, pastor, eu não roubo. Eu pergunto, por que não, irmão? Ele diz, porque está escrito, não roubarás. Ainda faz o salto. É por isso que nós não roubamos? Sabe por que nós não roubamos? Não é porque tem uma lei, não roubarás. Nós estamos agora na onde? Nova aliança, na lei do Espírito da vida. Nós não roubamos, sabe por quê? É porque não precisa. Sou filho do rei.
E o rei é dono de tudo. Ele não só é dono de tudo, como ele pode me dar tudo. E a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1 está dizendo que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que é muito maior do que qualquer coisa natural. Se ele, lá em Romanos também fala o quê? Se ele já te deu o seu filho, por que agora vai te negar alguma coisa? Porque se ele te deu tudo, não tem como te negar nada. Tudo já foi dado. Por que nós não roubamos? Porque eu já tenho tudo. Porque eu não roubo? Porque eu não preciso. Eu já sou próspero. Tem alguém que é próspero aí? Pastor, mas minha conta está vazia. Não interessa o que está na sua conta, irmão. Interessa o que você é. Tem alguém próspero aqui? É isso que você é. Você tem que assumir a sua identidade agora. Aleluia! Por isso que um servo de Deus nunca devia roubar. Você acha? Eu vi alguém falando esses dias: achado não é roubado, bom foi quem perdeu. Eu disse: está vendo? É ímpio. Mas eu disse para ele: achado não é roubado, mas não é seu. O que você está pegando que não é seu, meu irmão? Sabe por que crente não fica pegando nada que não é dele? Porque ele é próspero. Se devolver o troco errado, você vai lá e devolve. Se faltou uma moedinha lá no supermercado para te pagar, você não faz esquete. Sabe o que você faz? Pode ficar com troco. Eu amo fazer isso. Não vou no supermercado, porque todo mundo fica, né, bravo, porque os preços estão altos, tudo caro. Esse dia para trás eu estava no supermercado, comprei e estava faltando um e pouco. Eu disse para o caixa, ela, vou chamar, falei, calma aí. Pode ficar com o troco. Muito obrigado. Levanta a cabeça. Atitude de quem é próspero, irmão, de quem é nobre. 1,25 não vai te matar. Eu disse para uma pessoa um dia: não tem para te dar o troco. Falei: quanto que é? É 2 e pouco. Falei: amém. Vai em paz. Não, falei: 2 e pouco não vai me deixar mais rico e nem mais pobre. Para que ficar criando picuinha com pouca coisa, irmão? Você é nobre, você é filho do rei. Você é cheio do Espírito, sacou? Irmão, você é cheio do Espírito, você é filho do rei. Você é nobre, você é você é homem de Deus, mulher de Deus. Aleluia. Vive mais da lei, mas está na graça. Libera a palavra no ouvido do seu irmão. Tem gente que fica calado. Libera a palavra. Ué. Jesus. Sacode ele, fala para ele, libera algo de Deus na vida dele aí. Agora eu quero te desafiar você a perguntar para o seu irmão. Quer desafiar? Pergunta para ele: meu irmão, por que você não mata? Pergunta para ele. Vamos ver se ele vai responder. Por que você não rouba? Aprendeu? Não. Fala para ele: é porque eu sou cheio do Espírito. Eu estou na nova aliança. Oh, irmão, aleluia. Porém, fala, pastor, mas a lei é mal. Então, você quer... Vou fazer uma pergunta, eu gostaria que você fosse honesto comigo. Seja honesto. Vou te fazer uma pergunta, ouça a pergunta que eu vou te fazer. Alguém um dia aqui na nossa igreja falou: pastor não fala da lei, porque a lei é mal e tal. Então tá bom, deixa eu te fazer uma pergunta. A lei é mal? Não, a lei é de Deus, amém? Agora eu vou te fazer a segunda pergunta. Você quer saber o que o Novo Testamento fala da lei? Vou te perguntar de novo, vamos ver se você está interessado em saber. Você quer saber o que o Novo Testamento fala da lei? Então segura, aperta o cinto, que agora nós vamos voar. Vai lá, Adson, agora é a sua vez. 1:9-10 fala: a lei não é para os justos, mas para os injustos. Atos 15:10: a lei é um jugo insuportável. Romanos 3:20: a lei revela o pecado, mas não pode corrigi-lo. Romanos 4:14. Desiste antes, só vai ouvindo.
Romanos 4,14. Se a lei fulminasse, então a fé seria se a lei funcionasse, então a fé seria irrelevante. Nossa, essa é forte, hein? Vou repetir. Romanos 4,14. Pode pôr Romanos 4,14 e 15. Põe. Se a lei funcionasse, então a fé seria o quê? Irrelevante. Romanos 4,15. A lei traz ira. Esse nós vamos ler junto. Vamos no 3? 1, 2, 3 e... Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei... Que? Não. Está na Bíblia. Onde não há o que, irmãos? Lei. Também não há o que, irmãos? Mas tem gente que fala, não, pastor, nós só vamos parar de pecar quando pôr os mandamentos. Não pecarás. Não usarás saia, só calça. Não calça, só saia. Não batom. Cabelo grande. Da cabeça e das pernas. Isso tudo é lei, irmão. A Bíblia está falando, onde tem lei vai ter o quê? Pecado, transgressão. Mas aonde se não tem a lei, o que vai existir? Paz, santidade. Santidade não vem por causa da lei. A santidade vem quando você se enche do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, você é cheio de santidade. Quando você é cheio de santidade, você não vai se bandear para o pecado. Por que não vou, pastor? Não é porque tem uma lei te proibindo, é porque você não quer. É diferente eu não ir para o Parque do Povo no mês de junho, dançar um forró lá com... Está gravando, né? Eu não vou no mês de junho, por que você não vai? Porque eu não posso ir, a minha igreja proíbe. O meu pastor falou que se eu for, a maldição vai cair sobre a minha vida. Que? Pois bem, irmão, aqui na nossa igreja é o seguinte: tem a festa aí no mês de junho, vai se você quiser. Eu não vou controlar a sua vida, eu não vou te proibir, nem vou mandar maldição na sua vida. Pelo contrário, eu só estendo a minha mão para te abençoar. Mas se você é um filho de Deus mesmo, você vai chegar lá e não vai conseguir ficar. Você vai sair de lá correndo. Sabe por quê? Porque aonde um filho de Deus chega e tem obra do diabo, ele não quer ficar. Mas aonde um filho de Deus chega e tem poder do céu, ele não quer ir embora. Escolhe o que você é. Por isso que aqui alguém me falou, pastor, vamos fazer um evento para os jovens, porque no mês de São João, todo mundo vai para lá. Eu falei, eu não faço evento dos jovens, porque no mês de São João o povo vai para o Parque do Povo. Eu faço evento dos jovens, porque os jovens precisam ouvir a palavra de Deus, aleluia ou não? Se ele quer ir para o Parque do Povo, ele vai se quiser. Eu vou fazer evento para segurar ninguém, não. Por que não? Porque aqueles que são de Deus não vão para lá. Aqueles que são cheios do Espírito não vão para lá. Proibir só traz transgressão. Eu não preciso ficar proibindo nem controlando a vida de ninguém. Eu preciso falar para você o seguinte: venha participar do cursão. Venha receber a palavra de Deus. Quanto mais a palavra de Deus entrar na sua vida, mais liberdade você vai ter do Espírito. Por que você vai ter do Espírito? Você não vai escolher aquilo que é do mundo, você sempre vai escolher aquilo que é de Deus. É simples. Por isso eu falo para você, vem fazer o cursão. Vem fazer o cursão, sim. O que mais? Voltando. Não vai dar tempo de eu terminar. Oh, Deus, me ajuda. Os irmãos me aguentam mais um pouco? Você está me acompanhando? Você está conseguindo ir junto comigo? Amém ou não? Então me aguenta só mais um pouquinho, porque tem tanta coisa aqui chave para eu falar para você. Segura lá, vamos lá. Romanos 5:20. O objetivo da lei era aumentar o pecado. Romanos 6,14. Os cristãos não estão debaixo da lei. Romanos 7:1 até o 6. Os cristãos foram libertos da lei. Romanos 7:7 até o 12. A lei é boa, perfeita e santa, mas não pode torná-lo bom ou santo. Romanos 7:10. A lei que promete a vida só traz a morte através do pecado. Romanos 7:13. A lei faz você
pecaminoso, além da medida. Romanos 8:2, a lei é fraca. 1 Coríntios 15:56, a força do pecado é a lei. 2 Coríntios 3:7, a lei é um mistério de morte. 2 Coríntios 3:9, a lei é um mistério de condenação. 2 Coríntios 3:10, a lei não tem a glória, se comparada à nova aliança. 2 Coríntios 3:11, o mistério da lei está desaparecendo. 2 Coríntios 3:14, a lei é um véu e te cega no coração. 2 Coríntios 3:14 e 15, a lei é um véu e te cega no coração. Gálatas 2:16, a lei não justifica ninguém. Gálatas 2:19, os cristãos estão mortos para a lei. Gálatas 2:21, a lei anula a graça. Gálatas 3:1, é estupidez voltar para a lei e depois abraçar a fé. E aí vai. Eu nem terminei o tanto de versículo que eu coloquei aqui, mas tem mais uns 20 aqui ainda. Tudo no Novo Testamento, falando do que é o quê? A lei. A lei está na onde? No Velho Testamento. Será que você ainda quer viver na lei? Ou nós vamos embarcar no Novo Testamento? Na nova aliança, amém ou não? Porém, o que eu vim pregar para você aqui hoje foi sobre os 10 mandamentos. Por que, pastor? Veja, hoje eu vou falar para você sobre os 10 mandamentos. Por quê? Como eu estou dizendo, tem muitos irmãos que nem sabem o que é lei. Eu estou aqui falando, a lei fortalece o pecado. A lei, e os irmãos não sabem, não entendem. E enquanto você não for liberto da lei, você também não vai experimentar uma vida do Espírito livre. Tem gente, tem crente que ele é livre, mas ele vive como escravo das coisas, do mundo, da carne, do pecado. Mas ele é livre. Tem crente que ele é um príncipe, vai reinar com o Senhor, mas ele não toma posse dessa posição. Por quê? Porque ele ainda está preso na velha aliança, no passado. Por isso, nós precisamos ser livres para entrar na nova aliança, na nova dispensação, naquilo que o Senhor Jesus já tem para nós, amém ou não? Então eu vou te ensinar e vou te mostrar sobre a lei, e vou te falar o que é a lei, e vou te mostrar os mandamentos. Coloca lá então, Anderson, em Êxodo capítulo 20, versículo 2. Tem gente que também nem sabe todos os mandamentos. Você sabe todos os mandamentos? Os 10 pelo menos. Só ouvi os grilos e as crianças lá em cima agora. Não precisa ser na sequência não, só os 10. Fala aí, os 10. Você que é crente assim: não matarás, não roubarás, guarda o sábado, não cobiçarás. Esse vai ser o último que eu vou falar hoje. Honra teu pai e tua mãe. Só que vocês já falaram errado, porque esse é o único mandamento que tem promessa. Aí os irmãos não lembram, tá vendo? Honra teu pai e tua mãe. Por quê? Teus dias se prolongarão na terra. O único mandamento tem promessa. Não cobiçará. Teve você sabe que tem as piadinhas de crente, né? Eu vou contar, mas eu acho que você não vai rir. Não sei se você vai entender, mas eu vou contar assim mesmo. Mas tem uma piadinha sobre os mandamentos. Dizem, ouça-me, dizem que quando Moisés subiu ao monte a segunda vez, para tentar reduzir os mandamentos, dizem que ele subiu e conseguiu convencer a Deus de reduzir os mandamentos. Por isso saiu de 613 para 10. Mas aí na hora que ele voltou, o povo estava lá, né? Tudo em festa. E perguntava para ele: Moisés, e aí, como foi? Moisés disse: consegui, convenci. Tem uma notícia boa. Na verdade ele falou: tem uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa é que eu consegui convencer. A notícia ruim é que
manteve o não adulterarás. Amém, que vocês vão entender. Amém. Daqui a pouco vocês vão entender. Eu vou voltar aqui. Eu vou te explicar por que fazem essa piada. Mas primeiro mandamento, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Não terás outro Deus diante de mim. Êxodo 20, versículo 4, segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versículo 7, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do teu Deus. Esse eu quero ler com você, olha lá. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Por quê? Por quê? O Senhor não terá você que tomar o nome do Senhor em vão. Ele não vai te ter, por quê, irmãos? Inocente. E o que tomar o seu nome em vão, sim, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu vou parar nesse aqui. Por quê? Veja, os mandamentos que o Senhor colocou aqui era para mostrar para o homem que ele não conseguia atingir o padrão, que ele precisava de um Salvador. Foi para mostrar para o homem que o homem tinha erros, tinha pecados que eram gravíssimos. Foi para mostrar para o homem que o Salvador viria e pagaria algo que era incalculável, ou algo que é impagável. Por isso que quem está no mundo tem que saber que há pecado, tem que entender o pecado e tem que entender que é grande. Por quê? Se ele entende que é grande, ele também vai entender que o sacrifício de Cristo Jesus é grande também. Por isso que Deus mandou a lei. Todos nós temos que saber. Veja, irmãos, você acha que você está aqui porque você é bom, você é forte, né? Poderoso, mas eu vou te falar mais. Você só está aqui porque Deus pagou o alto preço por você. Porque na verdade nenhum de nós merecíamos nada. O nosso pecado com relação a Deus é gravíssimo. E Deus resolveu pagar a gravidade no nosso lugar. E outra, é incalculável. É muito maior que você pode imaginar. Porque não foi só contra um outro homem ou outra pessoa. Tem gente que ainda fala, eu não vou perdoar ninguém não. Por que você não vai perdoar? Você se acha tão Deus assim? Porque só Deus pode perdoar. Só Deus pode falar que não vai perdoar. Só Deus. Eu e você não podemos falar para ninguém que não vamos perdoar. Sabe por que não? Porque nós não somos Deus. Então, sendo Deus, perdoou eu e você de coisas gravíssimas. Porque o nosso pecado não foi contra um homem ou uma pessoa qualquer. Nosso pecado foi contra o próprio Deus. Nós às vezes viramos as costas para Deus. Você está aqui não é porque você é bom, você está aqui porque o Espírito Santo foi lá e te resgatou, meu irmão. Teve um dia que você virou a esquina e encontrou com Deus lá. Deus estava sentado há horas te esperando. Na hora que você virou, Deus apareceu com os braços abertos e falou, hoje é o seu dia, hoje é a sua hora, hoje é o seu momento, hoje eu te pego. E o Espírito Santo te pegou. E te pegou no colo, nos braços. Você não está aqui não é porque você é forte, porque você é bom, porque você mereceu. Não, você está aqui porque um dia Deus te pegou. Amém ou não? Você ninguém merece. Por isso que Deus mandou a lei. Aí na lei o primeiro mandamento é o quê? Não o quê? Até eu esqueci agora. Olha isso. Não terá outros deuses além de mim. Mas tem gente, muita gente que põe. Quem é o outro Deus além de Deus na sua vida? Tem gente que põe o filho. Tem gente que põe o marido, a esposa, o relacionamento, o namorado, que seja. Tem gente que põe os bens, a casa, o carro. Tem gente que põe a televisão, a partida de futebol. Ainda bem que o jogo do Flamengo foi ontem. Só foi uma piadinha. Tem gente que põe qualquer coisa à frente de Deus. Outros deuses não é só uma imagem, porque tem gente que faz imagens e coloca essa imagem como Deus da vida dele. Mas não é só uma imagem. Tem gente que a imagem dele, sabe qual é? É a foto do cantor sertanejo. Não é nenhuma imagem, mas é um cantor. Não coloque nada à frente de Deus. Como pastor, eu sei que eu coloquei alguém acima de Deus na minha vida, quando esse alguém controla a sua vida. Se controlou a sua vida, tornou seu Deus.
Pois eu vou te falar, só tem um que controla a nossa vida, é o Senhor Jesus, amém ou não? Por isso não põe ninguém acima. Outro mandamento é não faz imagem, escultura. Mas esse mandamento aqui é o que eu quero chegar. Por quê? Esse mandamento é grave. Tem gente, ok, Vicês, tem gente que fala o seguinte: pastor, não existe essa história de pecadinho ou pecadão, tudo é pecado. Já ouviu essa conversa mentirosa? Pois quem te diz que Deus não separa o que é grave e o que não é? Pois eu vou te falar, Deus separa. Por que você acha que Jesus... Teve gente que... Os irmãos viram a torta na cara aqui? Viram, né? Teve gente que não soube falar quem mandou prender Jesus. Ou quem mandou matar Jesus, na verdade. Quem que mandou matar Jesus, irmãos? Fala aí bem alto, vamos aprender. Ah, tá com medo? Pôncio Pilatos. Vamos reduzir? Pilatos. Aí Jesus, diante de Pilatos... Fala para o seu irmão, quem mandou matar Jesus foi Pilatos, irmãos. Não erra essa pergunta mais. Errou. Aleluia. Vai, volta. Quando Jesus chega diante de Pilatos, sabe o que Jesus fala? Jesus fala para Pilatos: o maior pecado não é o seu. O maior pecado é daquele que me entregou a você. Jesus já está classificando que tem um pecado maior aqui. Tem ou não tem? Cafarnaum. Jesus olha para a cidade e libera uma palavra para Cafarnaum. Qual a palavra que Jesus liberou? O seu pecado é pior do que o de Sodoma e Gomorra. Jesus mesmo está classificando aqui que tem pecado pior do que o outro. E Deus, quando vai dar a lei a Moisés, o que é que Deus fala? Não fará outros deuses, não faz escultura, porém aquele que chamar o meu nome em vão, volta lá, cadê? Por isso que perde o reino. Êxodo 27. Conserva ele, Senhor, aleluia. Êxodo 27. Aquele o que, irmãos? Aquele que chamar o nome de Deus em vão não será o que? Inocente. Opa! Para esse pecado aqui, que quem quebrar vai ter uma gravidade. Aí tem gente que fala: pastor, então quer dizer que nós não podemos chamar o nome de Deus em vão? Então aconteceu um negocinho no dia, e eu assustei e falei: meu Deus! Chamei o nome de Deus em vão. Ou apareceu alguma coisa, o sangue de Jesus tem poder, chamei o nome de Deus em vão. É isso que Deus está falando aqui? Não é isso. Deus está falando de chamar o nome de Deus em vão é quando você vai fazer alguma coisa em nome de Deus e essa coisa é uma coisa mal. Tem gente que faz coisas mal com o nome de Deus. Ele leva o nome de Deus, mas aquilo é para amaldiçoar alguém, atrapalhar a vida de alguém, mas em nome de Deus. Vou te dar um exemplo absurdo, pode? Todo muçulmano que mata alguém falando que está fazendo em nome de Deus, ele está levando o nome de Deus em vão. E aquilo lá Deus não vai ter por inocente. Porque tem gente que acredita. Tem homens bombas que acreditam na história de muçulmano. Não, porque é para Deus, vai lá e se mata e destrói com os Estados Unidos. Porque nós estamos fazendo para Deus. E está usando o que? O nome de Deus. E está usando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque o nome de Deus está na jogada agora, filho. E você está fazendo algo ruim, colocando o nome de Deus na jogada. E a consequência do ato vai ser atribuída não a você, está sendo atribuída a quem? A Deus. E esse aí não vai ser por inocente. O pecado dele é mais grave. Veja, tanto que é sério. Uma das coisas mais sérias é o que eu estou fazendo aqui hoje. Pregar a palavra de Deus. Porque se eu fizer a pregação como algo mal para você, usando o nome de Deus, eu não vou ser por inocente diante do Senhor. Se eu usar a pregação para gerar medo na sua vida, se eu usar o nome de Deus para te levar a viver um relacionamento com Deus de uma maneira errada, eu sabendo o que eu estou fazendo, com o nome de Deus, sabe o que vai acontecer? Eu não vou ter por inocente diante de Deus. Por isso, o Senhor está dizendo: não leve o nome de Deus em vão. O que mais?
Quarto mandamento. Êxodo, estou acabando, 23:12, estou acabando, irmãos. Quarto mandamento. O quarto mandamento é o mandamento do descanso. Isso é uma coisa extraordinária, por quê? Porque somente com Deus, na lei de Deus, é que o povo tem descanso. Você sabia que você tem folga? Você tem que trabalhar 7 dias, mas em um dia você tem folga por causa desse mandamento aqui? Você sabia que se todo homem seguisse os mandamentos de maneira correta, o mundo seria outro? Seria um mundo muito melhor. Por que o nosso mundo não é tão bom? Porque ninguém segue, ninguém tem um padrão. É por isso que todo mundo precisa de Jesus. Ninguém dá conta. Mas no mandamento está falando, deveria guardar o sábado, você tem que ter folga. Você sabia que esse também foi o primeiro mandamento de proteção aos animais? Porque tinha um dia que os animais tinham que descansar. Porque animal tinha que morrer todo dia por causa do pecado do homem. Aí Deus fala, um dia ninguém mata animal. É descanso para todo mundo. Só com Deus que tem esse negócio. Em qual religião por aí que tem o dia do descanso? Aí Deus libera o dia da folga para quê? Para você ter um dia com a família, para você sair com os amigos, para você fazer o quê? Separar para Deus. Aleluia. Nós não guardamos o sábado mais, porque nós entendemos que todos os nossos dias agora são de Deus. Nós estamos numa nova aliança, amém ou não? Nós entendemos que não só os nossos dias, mas a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo é de Deus, amém ou não? Mas nós separamos o domingo. Por que o domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição. O nosso Deus não está mais morto, o nosso Deus agora, Ele vive. O domingo é o dia da ressurreição, é o primeiro dia de todos os outros. Por isso que hoje nós cultuamos a Deus em qual dia? No domingo, porque hoje é o dia da ressurreição. Sabia que no nosso culto deveria ter ceia todo domingo? Não é só um domingo no mês, deveria ter todo domingo, porque todo domingo a gente tinha que lembrar, hoje é o primeiro dia das nossas vidas, hoje é o primeiro dia da nossa eternidade, hoje é o primeiro dia e Ele ressuscitou, amém ou não? Mas nós não fazemos para não ser banal, para não perder valor, por isso nós fazemos só uma vez no mês. E mesmo assim tem irmãos que não vêm na ceia, pois eu vou no próximo domingo de ceia pregar sobre a ceia, para ensinar você a importância da ceia, para que você nunca mais falte o culto de ceia. É importante ceiar, mas isso é outro assunto. Porém, o Senhor falou, guarda o sábado, mas tem gente que não guarda, tem gente que não tira nem um dia para Deus. Você não deveria tirar só um dia, você deveria tirar todos, mas tem gente que não tira nenhum. Veja, todos os nossos dias são para o Senhor. Levante a sua mão para o céu, fala para Ele, fala, Senhor, eu consagro toda a minha vida a Ti. Fala para Ele, Senhor, eu reconheço que eu não sou bom e eu preciso do Senhor. Fala para Ele hoje, nessa noite, leve mesmo sua vida para Ele, aleluia. Quinto mandamento, Êxodo 21:15. Esse mandamento é muito fundamental, é muito importante, porque é o único que está associado com uma promessa. E está dizendo, para que se prolongue os teus dias na terra, você deve fazer o que, irmãos? Honrar pai e mãe. Ouça aqui, irmãos, agora eu já estou indo para o final. Ouça aqui, agora eu quero falar algo fundamental, algo que é tão horroroso nos nossos dias hoje. O que é tão horroroso? É gente que desonra pai e mãe. Preste atenção, não importa se seu pai e sua mãe está certo ou está errado, não estou levando em consideração o que eles fazem com você, com a família, ou de errado. Não importa. Não importa se você gosta ou não. O mandamento é honrar. Você deve honrar. Você nunca deveria falar alto com seu pai e sua mãe. Você nunca deveria xingar. Você nunca deveria maltratar. Você sempre tem que ser alguém que estende a mão para abençoar, para ajudar, para cuidar. É horrível quando eu vejo pai e mãe que o filho não cuida. Pelo contrário, só dá trabalho, só arruma confusão. Está amarrado, muda isso na sua vida, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo que o seu pai e sua mãe, você deve fazer o quê? Honrar, dar valor, valorizar, parar para ouvir, não discutir. Quem discute com pai e mãe está desonrando. Ah, pastor, mas eu não concordo, meu pai está falando errado. Mas não discuta, ouça. Se está falando errado, pelo menos respeite a opinião dele ou dela. É um mandamento que o Senhor está dizendo. Você vai viver muito se honrar.
Êxodo 21:12, sexto mandamento. Não matarás. No original hebraico há duas palavras, como também no português. No português tem não matar e não. No português é matar e assassinar. No hebraico também tem duas palavras diferentes, para matar e também para assassinar. Por que separou as palavras? Porque matar é uma coisa, assassinar é outra. Tem gente que às vezes mata de uma maneira equivocada, e também tem a questão dos animais, né? Então, tanto é que você não fala, eu assassinei um cachorro. Não, você fala o que? Eu matei. Então, separa, porque tem uma gravidade diferente. O que a palavra de Deus está falando aqui é de assassinar. Então, a melhor tradução é a tradução que está lá acho que é na NVI. Deixa eu ver aqui. Acho que é na NVI. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para você é que tirar a vida de um ser humano, olha, a vida do ser humano, eu sei que hoje em dia tem muita gente que quer colocar a vida de um animal igualada à vida de um ser humano. Isso está errado, isso não é bíblico. A vida do ser humano é o bem mais precioso. É Deus que dá. Vida é uma coisa que só Deus dá, que vem de Deus. Se Deus deu, ninguém pode tirar. Por isso que o Senhor está falando nesse ponto aqui. Então tem gente que não valoriza a vida do ser humano assim. Tem gente que acha, por que tem pessoas que matam outras por causa de R$1, de R$10? Porque virou banal. E está errado, não é banal. A vida que eu e você tem é preciosa. É a vida que Deus deu. E nós deveríamos, dessa única oportunidade de vida que nós temos, valorizar e viver uma vida que vale a pena de se viver. Não desperdiçar os nossos dias. Valorize. Não desperdice seu tempo, sua vida. Tenha uma vida voltada de fato para o Senhor, amém ou não? O que mais? Pode se colocar de pé, nós vamos orar. O que mais? Aleluia. Sétimo mandamento: não adulterarás. O adultério, irmãos, ele é proibido nos 10 mandamentos. Por que, ouça-me, vou terminar aqui, mas preste atenção aqui. Por que Deus deixou o adultério entre os 10 mandamentos, não deixou só entre os 613, mas colocou entre os 10? Porque esse é um mandamento que destrói a família. Adultério destrói família. E Deus valoriza a família porque é através da família que o Senhor pode ser reconhecido de geração em geração. Então Deus valoriza a família. Esse é um mandamento que destrói. Por isso que Deus deixou aqui entre os 10 mais graves, alertando a mim e a você que não faça isso. Não destrua sua casa, não destrua seu relacionamento, não acabe com a sua família. Preste atenção, porque aqui tem um bem valioso, que é a família. Tome cuidado. Por isso que Deus deixou isso aqui. Ah, pastor, mas tem gente que não consegue seguir os mandamentos, essas ordenanças. É por isso que hoje eu estou pregando para você. Porque isso aqui é a velha aliança. De fato nós não conseguimos. Sem Deus não dá para fazer. Mas no dia que o Espírito Santo entra na sua vida e você entra em Deus, sabe o que acontece? Tudo muda. Sabe por que hoje nós conseguimos viver uma vida sem adulterar? Por isso nós vamos fazer o jejum da família aqui. Porque você descobre, você não precisa, o homem vai descobrir que não precisa de nenhuma outra mulher. A mulher que Deus deu para ele já é suficiente. E aqui no jejum da família eu vou te ensinar que nós como homens temos que aprender a valorizar a nossa mulher como uma rainha, uma princesa. Tratar bem, cuidar bem, elogiar, dar presentes, passear, namorar. Ser homem, namora sua mulher? Porque você não vai namorar outra não, essa é a única que você tem. E fique feliz com ela. Valoriza ela.
Cadê os homens para dizer amém aqui? Está calado os irmãos? Mas o adultério não é só para o homem não, é para a mulher também. Porque esse é seu macho. Viril. Forte. Seja carinhosa com ele. Trate ele como o rei da sua casa. Ensine para os seus filhos que ele é o manda-chuva, ele é o que resolve, ele é o que manda tudo aqui. Isso é o que valoriza o homem. O homem não é valorizado, você fica, oh meu lindo, oh meu bebê. O homem é valorizado quando você chega para ele e fala, oh meu macho, que homem. O homem gosta disso. Valoriza o seu homem. Por que eu estou te contando isso? Porque isso te ajuda a guardar o seu relacionamento no não adulterarás. Você vai valorizar o seu homem, sabe por quê? Porque você não precisa de outro. O Espírito Santo de Deus te deu esse, e esse é o melhor de Deus para a sua vida. Está vendo? Quando o Espírito entra, não precisa mais da lei. Se você for pela lei, só por não faça, você não vai conseguir. Mas se você se encher de Deus, você vai conseguir romper, vencer e viver acima da mediocridade. O que é mediocridade? É o que o povo fica vivendo aí, nesse nível raso, nesse nível pequeno. Mas para ir acima nós temos que viver no Espírito, andar no Espírito, pensar no Espírito, ter a lei do Espírito baseada, norteando toda a nossa vida. Amém ou não? Pegue na mão de quem está ao seu lado, vamos orar. Coloca a canção antes, fecha os seus olhos, vamos orar.